Bom, então vamos primeiramente aproveitar esse momento. É um momento nosso, um momento que nós nos presenteamos, né? Nós que estamos aqui em busca do conhecimento, dessas verdades eternas, para um melhor posicionamento na vida. O que aconteceu aqui? Então vamos relaxando o nosso corpo, fechando os nossos olhos e respirando profundamente. E ao respirar e encher os nossos pulmões de ar, vamos agradecer a Deus essa oportunidade bendita que é a vida. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida, por tudo aquilo que nós somos, exatamente como nós somos. E com o coração repleto de gratidão, nós vamos mentalizar Jesus, o amigo divino, o amigo de todas as horas, aquele a quem a gente busca nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas que a gente também se lembra de agradecer e pede para estar conosco nos momentos mais alegres. Ele que nos trouxe esse Evangelho divino, abrindo os nossos olhos desde há 2000 anos. Vamos pedir a esse Mestre Divino ser conosco e nos dê o discernimento e o amparo para a nossa razão e para o nosso entendimento do Evangelho desta noite. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E o Evangelho de hoje, ele está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Nós vamos tratar dos itens de 1 a 4. Pagar o mal com o bem. Nossa, quando a gente ouve esse chamado de Jesus para amar os nossos inimigos, se nos dias de hoje nós achamos difícil realizar essa tarefa, imaginemos há 2000 anos atrás, ele fazendo essa exortação. Mas será que é difícil realizar essa tarefa? Eu acho que Jesus não nos passaria nada que fosse difícil para fazer, nada que fosse impossível para fazer. Tudo que ele nos disse, ele exemplificou, ele viveu. Ele literalmente amou os seus inimigos. E a prova disso está quando ele está sendo crucificado na sua condenação de morte. Ele olha para aqueles que haviam julgado, crucificado, que maldiziam de sua pessoa e disse: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E realmente não sabiam o que fazia, né, gente? E nós temos a oportunidade de ter o conhecimento da doutrina dos espíritos. E este conhecimento nos ensina que nós somos criados todos iguais, de forma simples e ignorante. Ou seja, nem bom, nem mal. Mas somos criados por Deus e um dos seus atributos é soberanamente justo e bom. Então, se nós somos criados por aquele que é soberanamente justo e bom, nós temos em potencialidade bondade e justiça em nós, como espírito imortal. E essa bondade e esse senso de justiça nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas experiências. Por que eu estou voltando nesse assunto? Por que eu estou fazendo esse lembrete da nossa criação? Porque para entender o que Jesus quis dizer com amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos quer o mal, é preciso a gente ter bem definido em nós, em nossa mente, em nossa razão, o que é o bem e o que é o mal. E nós sabemos que o bem
O mal, ele na verdade é a ignorância do bem. É a falta de conhecimento dessa potencialidade divina que você tem dentro de você, que é o bem. A partir do momento que a gente conhece essa potencialidade divina, a gente começa a trabalhar ela dentro de nós. E a gente vai tirando o mal que está arraigado por conta dos nossos vícios adquiridos em nossas experiências. E nós sabemos que o vício nada mais é do que atributo do nosso orgulho e do nosso egoísmo. A gente vai adquirindo quando vai dando mais ouvido ao nosso ego, ao nosso egoísmo e esquecendo quem somos de fato, a nossa personalidade central, que é o espírito imortal, dotado de bem, pleno de desenvolvimento desse bem. Então, quando a gente olha a partir desse ponto de vista, fica mais fácil entender o que Jesus quis dizer, entender o olhar de Jesus. Eles ainda não sabem o que fazem. E no decorrer das nossas experiências, num mundo de provas e expiações, nós não vamos sempre nos deparar com aquele que nos ama. É por isso que Jesus vai dizer assim: fazei o bem aos que vos odeiam, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se você amar somente aqueles que o ama, que mérito você vai ter? O que você vai estar desenvolvendo de bom em você? Você vai estar pagando o bem com o bem que você recebe. Mas o mérito é pagar o mal com o bem. Então, nesse mundo de provas e expiações, nós não vamos nos encontrar só com aqueles que nos amam. Nós vamos nos deparar com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos caluniam, com aqueles que não gostam da gente, que não vai com a nossa cara, que não tem afinidade nenhuma conosco, não é? E talvez esse sentimento ele seja construído em outras vidas, em outras encarnações. Porque o que acontece conosco? Às vezes, quando a gente se depara com alguém que não bate o santo, como diz o ditado popular, né? A afinidade não se cruza, não é? Não tem entrosamento das personalidades, e essa pessoa ela faz algo que a gente não goste, ou ela fale algo que a gente não goste, o que a gente faz? A gente tira uma fotografia dessa pessoa, isso fica na memória, cristalizado. E às vezes o tempo passa, essa pessoa muda, ela se transforma, ela é outra pessoa, ela nem pensa mais como ela pensava naquele momento daquele encontro. Ela mudou completamente, mas nós não. Nós continuamos com aquela fotografia, com aquele sentimento cristalizado, não mudamos e não damos oportunidade para mudar. O tempo passa, a gente desencarna, a gente torna a reencarnar, às vezes encontra com a pessoa já é outra completamente diferente, mas a gente está com aquilo cristalizado e arraigado. E amar os inimigos é a oportunidade que a gente tem de virar a página, de buscar sintonia com a pessoa, de entender que essa pessoa, ela também está no seu plano evolutivo, na sua trajetória evolutiva. Talvez ela não pense, ela não te veja assim como você gostaria que ela visse você. Talvez ela te deseje o mal, mas ela faz isso porque ela ainda não sabe, ela ainda não tem esse entendimento. Mas se você se senta para estudar o Evangelho, se você tem este entendimento, cabe a você mudar, cabe a você transformar. Cabe a você buscar um outro olhar. E era esse olhar que Jesus tinha naquele momento e tem para todos nós. Eu tenho para comigo que Jesus, quando nos olha, ele não vê aquilo que nós somos.
ele vê aquilo que nós seremos. Por isso que ele nos ensina, por isso que ele se colocou como mestre, deixando a lição, porque ele sabe que nós vamos aprender, que nós vamos nos transformar, porque a lei é de progresso, é do átomo ao arcanjo. Então todos nós vamos mudar e vamos nos transformar. Mas qual o objetivo disso? Pagar o mal com o bem é fazer a prática da caridade, da verdadeira caridade. E eu gosto da definição que está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos o que significa caridade para Jesus. Como Jesus a compreende. E a definição que ele nos traz é extraordinária. Benevolência para com todos. Ora, ser bom para com todos não é ser bom somente para aqueles que nos amam. Não é ser bom somente para os nossos amigos. Não é ser bom somente para os nossos familiares. É para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. E olha que lindo. A pessoa errou, ela maldisse da sua personalidade, ela te quis o mal, ela te feriu de alguma forma, ser indulgente. E o que é ser indulgente? Será que é ser só bom para com ele, não desejar o mal para ele, não querer que ele se prejudique na vida? Não. Ser indulgente é buscar a oportunidade de reconciliação. Há um exemplo de Madre Teresa de Calcutá que eu acho belíssimo com relação à indulgência. Dizem que certo dia ela saiu às ruas para pedir ajuda aos pobres. E ela estendeu a mão a um rapaz, a um jovem, pedindo ajuda. Você pode me ajudar os meus pobres? Porque era assim que ela falava. E esse jovem cuspiu na sua mão. E ela pegou essa mão que ele havia cuspido, levou ao seu coração e disse: esse é para mim. E estendeu a outra mão. E falou: e para os pobres, você pode me ajudar? Ou seja, ela olvidou todo o mal. E ela pagou literalmente o mal com o bem, dando a oportunidade desse jovem refletir o seu ato, pensar naquilo que havia feito e mudar a sua atitude. A indulgência, quando nós somos indulgentes, nós fazemos isso. Nós olhamos para a pessoa, mas nós damos oportunidade à pessoa, não é? Se a pessoa se tornou o nosso inimigo, nos fez o mal, não é? Nós vamos ser bom para com ele. Não vamos desejar o mal para essa pessoa, sabendo que ele está na sua trajetória evolutiva. Mas qual é a forma da gente ser indulgente? Se houver oportunidade de reconciliação, não virarmos as costas. Reconciliar. Isso é ser indulgente. Então benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Você não vai perdoar absolutamente nada se você não tiver bondade no seu coração e se você não for capaz de praticar a indulgência. E nós sabemos que perdão das ofensas não significa esquecer as faltas. Não, não é isso que Jesus pede. Até mesmo porque tudo aquilo que nos acontece está gravado no campo da nossa memória. E nós vamos lembrar constantemente. Mas é ativar o campo do nosso sentimento. Ativar essa capacidade de bondade que nós temos dentro de nós e desenvolvê-la na lição sublime do perdão. Tudo isso nós somos sim capazes de fazer. Nós somos sim capazes de viver aqui na Terra. Era capaz há 2000 anos atrás. E agora mais ainda com os ensinos da doutrina dos Espíritos. Com tudo aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina dos Espíritos. Nós não vemos na literatura espírita, nos livros da codificação, nenhum espírito
trazendo para nós conceitos de maldade. Nenhum espírito trazendo para nós conceitos de esquecimento dos ensinamentos do Evangelho. Todos eles nos trazem ensinos maravilhosos para o desenvolvimento do bem, que nos é peculiar, que nos é atributo divino, para que nós possamos desenvolver e exortando o Mestre, que é Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. Então, se ele diz, nós podemos amar os nossos inimigos, que nós podemos pagar o mal com o bem, cabe a nós desenvolver no nosso íntimo e nas nossas experiências diárias. Se a gente acha difícil fazer isso no mundo lá fora, comecemos dentro do nosso lar. Às vezes, no nosso lar mesmo, pequenas contrariedades se tornam rivalidades imensas. Fazemos inimigos. E se a gente não vencer os desafios dentro do nosso lar, como é que nós vamos vencer no mundo aí fora? Pensemos e vamos refletir. Pagar o mal com o bem, todos nós podemos fazer. Jesus nos ensinou, os Espíritos nos ensinam, nos incentiva, nos exorta à realização do bem. E é claro, não quer dizer que nós vamos conviver com esses inimigos. Não quer dizer que nós vamos caminhar junto com eles, se não tivermos condições. Porque a primeira lição é amar a si mesmo. Amando a si mesmo, você consegue amar o próximo. Buscando esse olhar de Jesus para com o outro, nós vamos ver no outro a imagem e semelhança de Deus. E vendo no outro a imagem e semelhança de Deus, vamos perceber que ele também é um espírito imortal, pleno de desenvolvimento. E pensemos nós também. Será que nós não estamos nos fazendo inimigos dos outros? Porque nós pensamos e refletimos nos nossos inimigos. E às vezes somos nós que somos os inimigos, que nos fazemos os inimigos. Então vamos levar essa reflexão para o nosso íntimo, para a nossa cabeceira esta noite. Vamos pensar. Se temos inimigos, oremos por eles e comecemos o desenvolvimento desse potencial divino que é o bem. Se somos nós o inimigo, vamos trabalhar construindo o bem em nós para olvidar todo o mal. E que possamos, dentro destas reflexões, vivê-las. Porque elas só se tornarão verdade se nós validarmos o conhecimento nas nossas experiências diárias.